Bem-vindos todos a mais este encontro de estudos do Grupo Cor Illumine. Nós estamos estudando o Livro de Ouro de Saint-Germain e muito provavelmente hoje encerraremos o capítulo 13. Estamos no nosso material em PDF na página 45. Então vamos lá, né? Ontem nós finalizamos o estudo com uma analogia trazida por Saint-Germain. Ele nos falava sobre um trem, né? A nossa vida é como um trem e o apito é apenas uma advertência, um alerta de que quem está passando é a presença eu sou. Mas quem controla a locomotiva, ou seja, quem controla a sua própria vida, onde esta presença eu sou está manifestada, é cada um de nós, né? Somos nós os indivíduos, as individualizações divinas. Então vamos lá na continuidade. O ser humano comum não pensaria em atropelar crianças e matá-las. No entanto, libera energia mal qualificada, seja em pensamento, sentimento ou palavras, que matam os mais nobres impulsos dos outros. Se vossa personalidade não é controlada e governada, tem as mesmas inclinações que as demais personalidades, porém vossa presença eu sou é seu controle perfeito. Com esse exemplo que Saint-Germain nos traz, né, com relação ao infanticídio, né, uma criança sendo assassinada por nós, isso já não soa mais como uma realidade em nós, não é? Parece algo assim deplorável, é algo que sequer nós conseguimos cogitar essa possibilidade, porque é uma atrocidade, é um lado extremamente inferiorizado do ser humano. Percebem como nós sentimos esse exemplo que Saint-Germain nos traz e que nos choca, né? Nos impacta. Não cabe mais isso a nós. Por quê? Porque nós temos a consciência, né? Nós temos consciência com relação a esse ato que para nós é uma atrocidade, que para nós é inconcebível. No entanto, quando nós não temos a consciência de que tudo que nós liberamos através do pensamento, sentimento, palavras e ações se manifestam com intensidade nesse mundo exterior, né, na nossa realidade exterior, no nosso entorno, nós não percebemos a gravidade da situação de qualquer pensamento, sentimento, palavra ou ação mal qualificada que eu libere. Por quê? Porque pode sim ser prejudicial ao outro. E quantas vezes o é? Né? Quantas vezes nós prejudicamos o outro sem ter a intenção de prejudicar, mas não tivemos a consciência do ato. Então, nós prejudicamos de forma inconsciente. Justamente por não ter a consciência é que houve o prejuízo a outrem, né? Então, isso pensando assim num prejuízo exterior. Agora, quando o prejuízo é interior, né, a gravidade da situação aumenta. Assim, quando eu não assumo consciência daquilo que eu estou emitindo, daquela energia que está sendo emitida por mim, né, seja uma energia bem qualificada que trará resultados positivos ou uma energia mal qualificada que trará resultados negativos. Quando eu emito essa energia mal qualificada, eu posso impedir a manifestação de Deus em ação no outro. Eu posso impedir que no outro se realize a ação divina. E cabe também um alerta para nós nesse sentido de que se o outro estiver com o seu círculo de proteção ativado, nenhuma energia mal qualificada que eu emitir chegará nele, né? Então eu não prejudicarei o outro ser, mas eu prejudicarei a mim mesmo e ao meu entorno que estiver vibrando numa energia em sintonia com aquela mal qualificada que eu estou emitindo. Então também o ser que é
atingido por esse pensamento, por esses sentimentos ou ações mal qualificadas emanadas por mim, ele também tem a sua parcela de responsabilidade, né? Então, São Germain não está nem entrando nesta questão que eu estou levantando, porque aqui não é o foco, né? Aqui é o foco olharmos para a nossa responsabilidade na emissão desta energia, na liberação da energia mal qualificada. Eu estou levantando esta questão porque nós trabalhamos muito durante o transcorrer do livro de ouro que cada um de nós é responsável por si, né? Nós não somos responsáveis, nós não podemos assumir essa responsabilidade pelo processo do outro, mas nós podemos colaborar com o processo do outro. Como somos individualizações divinas, nós já falamos sobre isso, né? Cada um de nós é responsável pelo seu processo de aprendizado, pelo seu processo evolutivo, pelo seu processo ascensional. Nós não vamos assumir pelo outro essa responsabilidade. Por quê? Porque quando fazemos isso, nós menosprezamos a capacidade do outro. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso logo à frente. Outra questão que Saint Germain traz nesse primeiro parágrafo do estudo de hoje é com relação à personalidade. Saint Germain já nos trouxe o conceito de personalidade aqui no livro de ouro, né? A personalidade é a minha vinculação ainda com o eu inferior humanizado, né? Então, não é um eu superior alinhado à presença eu sou, quando nós expressamos uma personalidade vinculada ao mundo comum. Então, esse é o conceito de personalidade trazido no livro de ouro, tá? Persona enquanto ainda algo arraigado ao eu inferior, né? Algo pautado pelo eu inferior. Então, quando nós temos essa personalidade sem controle, né? Então, assim, eu não estou no autocontrole da minha vida, é extremamente perigoso, né? Por quê? Porque aí eu permitirei que as minhas inclinações inferiorizadas venham à tona. E certamente haverá consequências desastrosas, né? Consequências que eu não quero mais para minha vida. E elas continuarão acontecendo. Porque quando eu assumo o autocontrole da minha vida, eu estou decretando um comando, né? Eu estou dizendo que a presença eu sou é que comanda a minha vida. Então, é a minha conexão com Deus em ação, que é o controle perfeito de tudo que há em mim e de tudo que eu quero manifestar através de mim. Então, mais uma vez, né, estejamos conscientes. É isso que Saint Germain nos chama a atenção, né, nos traz como alerta durante o livro de ouro todo. Despertai a consciência, assumir o autocontrole de vossas vidas, né? É isso que Saint Germain nos traz constantemente. Não há nada mais trágico no mundo que uma pessoa manter pensamentos de limitação sobre um outro ser humano. Um pensamento de imperfeição projetado sobre uma pessoa sensível restringe algumas vezes essa pessoa durante anos e frequentemente os resultados são calamitosos. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as relações humanas de pais e filhos, né? O quanto os pais que não têm consciência dessa conexão com a presença eu sou, limitam as vidas dos seus filhos já na primeira infância. A criança é um ser sensível a todo impulso que chega até ela, né? Então, assim, tudo que chega para a criança, ela absorve. Por quê? Porque ela é um ser puro, né? Assim, a primeira infância, ela é caracterizada com essa pureza infantil. Não que, né, tenhamos essa consciência. O ser humano que está encarnado ali naquela condição temporária de criança da infância, né? Ele é um ser humano com toda uma história de vidas passadas,
né? Então, assim, ele traz já todas as características positivas e ainda muitas características negativas a serem transmutadas nessa existência. Nós estamos dizendo que a criança tem uma pureza natural, característica da fase infantil, né? Na infância, eu vou traduzir numa linguagem bem acessível aqui, né? Assim, na infância é como se houvesse um sobressair-se a pureza humana, né? Por quê? Porque é caracterizada pela alegria, né? A criança, o natural na criança é expressar alegria, e a alegria aciona em nós a pureza humana, a nossa essência vinculada à presença eu sou. Com o passar dos anos é que a criança vai trazendo à tona as impurezas que foram assimiladas durante os milênios, né? Nas demais reencarnações, nas reencarnações anteriores. E aí, até ali, o finalzinho da adolescência, já é reativado naquele ser humano todas as suas características trazidas, né? No decorrer dessas reencarnações. Por isso é extremamente importante que na infância nós não bloqueemos a manifestação do eu sou, aqueles impulsos perfeitos que há na criança, né? Os impulsos puros, os impulsos de alegria, então que nós, de criação, né? De acreditar, de fé, tudo isso existe de uma forma muito natural na infância. E nós adultos que somos nessa fase, né, responsáveis, nós, por esse ser que está sob os nossos cuidados temporariamente, nós precisamos ter essa consciência de não causar bloqueios, né, de não impedir essa manifestação divina. E aí, quando esse ser sai da fase infantil e chega na adolescência, ele se depara não só com tudo aquilo que ele já traz com ele, né, acúmulo das várias reencarnações que teve, mas também do que foi enfatizado na primeira infância. Né? O que foi enfatizado para esse ser durante os primeiros anos da existência dele, da retomada da vida humana encarnado, né, da retomada nesse mundo humanizado, né, nesse mundo humano, que é o conjunto dos 4 corpos fundamentais. Então, essa fase da adolescência, ela traz muitos conflitos em função dessa energia mal qualificada que o ser trouxe, acumulado das várias reencarnações que teve, mais a energia mal qualificada que lhe foi atribuída nos primeiros anos que marcaram o seu reingresso à vida humana, né, material. Então ele novamente aqui passou pela infância, e na infância, se os pais não tinham a consciência, causaram já acúmulo de energia mal qualificada para esse ser. Então percebem o quanto nós, enquanto pais, temos responsabilidade e na vida dos nossos filhos até certo ponto, né? Por quê? Porque quando esse filho também já está em condições de assumir o autocontrole da sua vida e ser um ser responsável, né, conectado com a presença eu sou, a responsabilidade passa a ser dele e não mais a minha. Então, com isso, né, com essas reflexões, nós, enquanto pais, cometemos inúmeros equívocos. Porque quando nos cabe envolver os nossos filhos com uma energia bem qualificada, atribuindo-lhes toda a perfeição divina que já é natural neles, né, nós muitas vezes criamos limitações para a vida deles, incutindo medo, incapacidade, né, podando criatividade, podando a manifestação da alegria. E aí, contraditório a isso, quando é hora de soltar, né,
O meu filho é um ser livre, então eu solto ele para as suas experienciações, para o mundo. O que muitos pais fazem? Impedem ou tentam impedir, né? Tentam podar essa liberdade que é natural do ser humano, continuar assumindo a responsabilidade pela vida do filho, quando ele já é um ser integral, ele já pode sim assumir a responsabilidade sobre a própria vida e conduzir a sua vida da forma como queira. Essa incoerência causa inúmeros conflitos nas relações entre pais e filhos, né? De um lado, os pais, no primeiro momento da fase, principalmente na infância desse filho, causa limitações, né? E depois, quando já esse ser tem condições de tomar as suas próprias decisões, os pais continuam a querer tomar decisões e conduzir a vida do próprio filho. Então isso é extremamente prejudicial. Por quê? Porque nós estamos assumindo o controle da vida de alguém e projetando a imperfeição na vida dessa pessoa. Porque quando eu podo a liberdade, né? Quando eu tiro a liberdade de alguém, eu estou projetando uma imperfeição na vida dessa pessoa. E na minha vida também, né? É claro, porque eu sou responsável por aquilo que faço. E o natural, o perfeito é ser livre. Percebem a gravidade dessa situação, mesmo que sejam os nossos filhos, né? Por quê? Porque eles estão nossos filhos nessa existência. Nós construímos inúmeros mecanismos de posse, um amor que não é um amor divino, né? É um amor humano, que às vezes é até desumano, mas é um amor humano desequilibrado, né? É um amor humano arraigado ainda, muito preso, né? Enraizado na posse, no apego, principalmente com relação aos nossos filhos, é onde mais se manifesta. E aqui São Germain está nos chamando a atenção, né? De que quando nós criamos uma limitação, qualquer limitação, na vida do outro ser, nós trazemos uma tragédia para o mundo dessa pessoa, porque nós tiramos a liberdade dessa pessoa, e para a nossa própria vida, porque nós somos responsáveis por esses atos calamitosos, né? Assim que São Germain qualifica, por esses atos calamitosos que nós projetamos na vida de alguém. E os resultados são também calamitosos, né? Isso é uma questão lógica. Qualquer pessoa sensível, né? Eu estou trazendo aqui o exemplo da infância, porque é o mais natural, né? Na existência humana. A criança, ela é sensível a tudo que lhe chega, mas nós temos muitos adultos que mantêm essa sensibilidade. Então, e se não há uma proteção ativada nesse ser, ele absorve tudo que lhe chega, né? Nós já falamos sobre isso em capítulos anteriores, então nós não vamos detalhar. Quem quiser, volta lá no capítulo 3 do livro de ouro, né? A gente fala sobre o círculo eletrônico de proteção. Tá, então vamos lá, vamos na continuidade, né? Devemos dar a cada um sua completa liberdade mental. Se falais em liberdade para vós mesmos, assegurai-vos primeiro de que a destes aos demais. Quando desejardes auxiliar alguém em determinada condição, empregai o seguinte: eu sou a manifestação perfeita ali. Aqui São Germain mais uma vez, né, está reforçando em nós: eu sou um ser livre e todo ser humano é livre e todo ser é livre, né? Vamos considerar também aqui do reino animal, do reino vegetal e do reino mineral. A liberdade é uma condição natural, é a manifestação divina. E quando eu limito essa liberdade em toda a expressão de vida, eu estou causando um embate,
com a manifestação divina, que é a perfeição. Eu estou impedindo que a manifestação divina aconteça ali. Então eu não posso falar em liberdade para mim e não demonstrar essa liberdade no meu exterior para com os demais seres que estão vinculados a mim ou que estão no meu entorno, né? E nós não estamos aqui considerando apenas aquela falta de liberdade física. Nós estamos aqui considerando também a importância de nós mantermos livres nos demais corpos fundamentais os outros seres, né? Aqui eu trouxe uma reflexão, veio agora para mim essa reflexão que eu vou compartilhar com vocês. São Germain está nos falando sobre liberdade mental, né? Então, quando eu podo esse ser livre mental no outro, eu também estou restringindo a liberdade dele. Não é porque eu não o deixo preso em uma casa, em um quarto, né? Ou numa cela, que quando eu podo a liberdade mental ou a liberdade emocional dele, eu não estou cometendo equívocos. Não é então apenas a limitação física, mas se eu limito mentalmente ou se eu limito emocionalmente, eu também estou tornando este ser aprisionado, estou podando a liberdade dele. Na questão emocional, quando eu assumo um papel de vítima, eu estou tirando a liberdade emocional do outro, porque eu estou causando no outro um aprisionamento a mim, né? E se o outro não estiver protegido com relação a essa energia mal qualificada, ele vai entrar também nesse cenário de vítima e algoz, né? Quantos casos nós percebemos acontecendo na nossa sociedade sob esse viés? E a maioria dos casos são familiares, né? Alguém assume a postura de vítima e aprisiona os demais ao seu entorno emocionalmente. Então, quando nós vamos assumindo a consciência de que Deus é presença em mim e de que Deus é presença no outro, eu já começo a perceber que esses atos em mim, né, que eu exteriorizo para com o meu relacionamento com os outros, são ações equivocadas, né? E aí eu começo a trabalhar em mim para não reproduzir mais esse tipo de relação, de ação para com o outro. E aí me ocorreu também agora com relação ao espiritual, né? Então, digamos assim, existem muitos casos, né? Há uma bibliografia vasta que nos fala sobre isso, que há seres do mundo espiritual que se vinculam a outros seres humanos encarnados através de um processo obsessivo. Então, aquele espírito acompanha uma pessoa encarnada durante um longo período da existência dessa pessoa encarnada aqui na vida humana, obsidiando, causando limitações, né, prejuízos, causando o mal a essa pessoa, seja pelo motivo qual for, né? Nós não vamos entrar nesse detalhamento. Mas o que eu estou querendo considerar é que, se eu não ativo o meu círculo eletrônico de proteção, quando eu tenho consciência de que esse ser que está vinculado a mim, esse obsessor, digamos assim, ele não deve estar vinculado a mim, né? Ele deve seguir o seu processo evolutivo, assim como eu quero seguir o meu processo evolutivo. Mas eu não mudo as minhas ações. Eu causo motivos para que esse ser continue vinculado a mim, porque é uma questão frequencial, né? É um padrão vibracional. Então, se ele está junto de mim, é porque eu estou vibrando na mesma sintonia que ele, né? Então, muito provavelmente, um é a vítima e o outro está na função de algoz, ou vice-versa, né? Ou o espírito foi a vítima e ainda se considera vítima, e eu me considerei naquela função de poder que eu tirei a liberdade de alguém e prejudiquei alguém. Então, independente do caso da persona assumida, né,
desse papel assumido por um e por outro, se aquele ser está vinculado a mim, é porque eu o mantenho vinculado a mim. Então eu também estou tirando a liberdade desse outro ser, não estou? Por quê? Porque eu tenho consciência, não melhorei o meu padrão vibracional e mantenho esse ser aprisionado a mim, pelo ódio que ele sente por mim. Percebem como muda completamente as nossas vidas quando nós assumimos a consciência e quando nós nos tornamos responsáveis pelas nossas próprias vidas? Essa expressão de liberdade, ela muda completamente para nós, né? O conceito de liberdade se amplia e nós percebemos o quanto é importante sermos livres e o quanto é importante permitir que o outro também seja livre. Então, São Germain, aqui no finalzinho desse parágrafo, ele nos diz sobre o emprego de uma afirmação. Ele já falou em outros momentos sobre essa mesma afirmação, principalmente quando ele fala sobre a lei do perdão. Então, eu sou a manifestação perfeita ali, naquele outro ser, né? Eu sou a liberdade perfeita daquele outro ser. Eu sou Deus em ação em fulano, né? Eu sou a presença, eu sou em perfeita manifestação naquele outro ser. Então é importante que nós tenhamos essa clareza, né? Essa consciência, assumamos o autocontrole de nossas vidas e colaboremos com o processo do outro. De que forma? Manifestando a ele, direcionando a ele energias bem qualificadas, energias libertadoras. E eu posso também utilizar o fogo sagrado, né, através da chama violeta, emitindo essa cromoterapia sagrada ao outro ser, né, envolvendo aquele ser que tenha alguma dificuldade para comigo ou que eu tenha alguma dificuldade para com ele, envolvendo esse ser na luz violeta, né, e acionando a presença eu sou nele. Então que seja transmutada aquela energia mal qualificada que o liga a mim, né? Seja ela emitida por mim ou seja ela emitida por ele próprio. E também, claro, né, sempre utilizando a chama violeta em mim também. Mas nesse caso que eu estou focando o outro, então eu posso sim utilizar para com o outro. E Saint Germain nos fala, pratiquem, que vocês virão os resultados que podem ser alcançados, né? Então vamos lá, na continuidade. Nós estamos finalizando o capítulo 13. O princípio existente na energia, como na substância, é o mesmo. A substância encerra energia interna, naturalmente. O núcleo da substância é a ação inteligente. A vibração, em seu estado natural, é sempre pura. Vibração é energia em ação e deve ser qualificada. Aqui Saint Germain está trazendo a física quântica, né? Então quem quiser um pouquinho mais de detalhamento a respeito disso, busca lá, né? Nós temos muito material falando sobre física quântica, então busca informações sobre quantum de energia, né? Como funciona essa energia na substância como princípio ativo e como acontece a ação inteligente. É isso, né? É ação inteligente. O que é a energia? A energia é também esse resultado de uma ação inteligente. Por quê? Porque ela parte também de mim, ela está em mim e ela pode ser criada e emitida por mim. Vamos lá, na continuidade. A pulsação em toda substância é o alento de Deus em ação. Pensai ao respirardes. Eu sou a energia perfeita de cada sopro que respiro. Eu sou a atmosfera pura do meu mundo. Adquiri o hábito de qualificar constantemente o vosso mundo com perfeição.
O velho hábito de pensar de imperfeições encheu o vosso mundo no passado. Agora, o importante é que vos torneis conscientes de que estáis constantemente preenchendo o vosso mundo com perfeição. A primeira coisa que deveis fazer pela manhã, ao levantar, é dizer com sentimento: eu sou a presença, preenchendo o meu mundo com perfeição neste dia. Não vos preocupeis com as personalidades. Fazer a afirmação: eu sou a perfeição, atuando através de todo funcionário, impelirá o poder e a ação do eu sou para lá. Primeira coisa a dizer pela manhã: eu qualifico tudo no meu mundo, neste dia, com perfeição, porque eu sou a perfeição. Qualifico esta mente e corpo com a perfeição absoluta e recuso a aceitar qualquer outra coisa. Eu sou o milagre e eu sou a presença, determinando sua manifestação através do amor divino, sabedoria e poder. Então, aqui nesse finalzinho do capítulo 13, no qual Saint Germain nos aprofunda a presença eu sou, mais uma vez Saint Germain nos traz a chama trina, né? O amor, a sabedoria e o poder de Deus expressos através da chama trina. E nos dá algumas orientações, ensinando como começar o dia, né? Ele nos dá algumas sugestões de qualificação da energia já no início da manhã. E com isso nós assumimos o autocontrole do nosso dia. Pessoal, então finalizamos aqui hoje. Gratidão a cada um de vocês pela participação.